59, eu sou Zero. Zero, o grande sábio, terceira pessoa. Entretanto, após a partida de Subaru do santuário, Roswaal não perdeu tempo em colocar seus planos elaborados e maliciosos em ação. O primeiro passo do seu plano foi convidar Garfield para uma conversa privada sob o pretexto de compartilhar informações cruciais. Com uma astúcia magistral, Roswaal começou a tecer uma mentira convincente, pintando Zero como um inimigo sinistro, um membro do culto da bruxa da mais alta ordem. Não só isso, como também acusou Zero de ocupar o temível cargo de arcebispo do pecado, instigando suspeita e hostilidade imediatas. Ele não é um membro de culto qualquer, disse Roswaal com um tom grave e pausado. Ele é um arcebispo, um dos piores tipos. Ele veio para aniquilar tudo. A expressão de Garfield se contorceu de fúria enquanto ele cerrava os punhos com força, as veias saltando sob a pressão. Droga! Eu sabia que tinha algo errado quando a vovó Ryozu disse que ele cheirava a cultista de bruxa. Garfield rosnou, cerrando os punhos com força. Roswaal, falando com um tom dramático e um sorriso malicioso disfarçado, continuou a tecer mentiras sem hesitar. Infelizmente, o santo da espada maligna está sempre ao lado dele, então eu não pude me mover livremente até agora. Suas palavras transbordavam falsidade, cuidadosamente elaboradas para manipular. Na verdade, rotular o santo da espada como maligno seria um exagero, sem dúvida, mas, infelizmente, o Homem-Fera loiro não era exatamente conhecido por sua inteligência. Para piorar a situação, a cabeçada anterior de Subaru parecia ter eliminado pouco de bom senso que lhe restava. Nota da autora: esse cara poderia literalmente se tornar o deus cósmico da idiotice na Marvel. Mas não se preocupe, Garfield, acrescentou Roswaal, sua voz tornando-se um arrastar de palavras melódico e sinistro. A presença deles atraiu, sem querer, o grande coelho, e agora surge a oportunidade. Toda a culpa recai sobre Zero. Então, enquanto o santo da espada estiver ocupado lidando com essa monstruosidade, você deve atacá-los e destruí-los. As chamas do ódio se acenderam nos olhos de Garfield, seu corpo tremendo de raiva. Ele estava agora mais do que convencido de que precisava eliminar o que acreditava ser uma grave ameaça, cultistas de bruxas que haviam se infiltrado em sua casa. A manipulação de Roswaal funcionou perfeitamente. Por dentro, Roswaal deu uma risadinha. Sua mente fervilhava de satisfação, seu plano se desdobrando passo a passo. A estratégia era maravilhosamente caótica. Ele manteria todos ocupados, com o arcebispo do pecado da luxúria e Elsa lançando um ataque brutal à mansão, e com o grande coelho agora à solta no santuário. Garfield, tomado por uma justa indignação, ajudaria, sem saber, a orquestrar o caos. As intenções de Roswaal eram muito mais sombrias do que qualquer um imaginava. Ele não hesitou em eliminar Reinhan, tratando-os como meros peões em seu jogo maior. O objetivo final era claro: quebrar completamente o espírito da Subaru. Ele queria que Subaru chegasse a um ponto tão baixo, a um ponto de desespero e impotência tão grande, que em um ciclo futuro, o garoto não teria outra escolha a não ser fazer um contrato vinculativo com ele. Um contrato para fazer o que fosse preciso, mesmo que isso significasse sacrificar a própria alma, para coroar Emília como rainha. Sim, a posição de Emília na seleção real havia melhorado significativamente. Com os feitos heroicos de Subaru, derrotar a Baleia Branca e matar vários arcebispos do pecado, o público logo consideraria uma lenda. As notícias sobre suas realizações devem começar a se espalhar entre a população. Mas, infelizmente, as conquistas por si só não bastaram. Se Emília pertencesse a qualquer outra etnia, seu lado já estaria comemorando uma vitória esmagadora. No entanto, ela carregava o fardo de sua linhagem, sendo uma meio-elfa, uma lembrança dolorosa para o mundo da bruxa da inveja. O preconceito estava profundamente enraizado. Independentemente de sua força ou intenções, muitos se recusavam a aceitá-la como a governante legítima. Conquistar o trono não seria fácil. E assim as peças se moveram. O plano se desenrolou.
Enquanto Garfiel partia furioso para confrontar Emília, determinado a expurgar os falsos cultistas, o grande coelho, uma calamidade mágica, foi libertado para manter Reina ocupada. O palco estava armado para a loucura e o derramamento de sangue. Em breve, Roswaal teria Subaru na palma da mão. Ou pelo menos era o que ele pensava. Subaru retornou ao santuário acompanhado de seus 3 espíritos, mas quase imediatamente sentiu que algo estava errado. Um arrepio percorreu sua espinha e, instintivamente, ele fechou os olhos, expandindo seus sentidos. Então ele sentiu. O grande coelho está aqui. A expressão de Subaru endureceu ao sentir milhares, não, dezenas de milhares, de auras sinistras e pulsantes convergindo em um único ponto. Sem hesitar, ele se teletransportou para a fonte da ameaça. O que ele viu provocou um sobressalto em seu peito. Reina permanecia desafiadora, sua espada ainda embainhada, mas causando devastação total. A cada golpe poderoso, ela retalhava os monstruosos grandes coelhos em pedaços grotescos, seu sangue jorrando no ar como uma névoa carmesim. O chão estava coberto de corpos mutilados, mas o horror estava apenas começando. Apesar da força avassaladora de Reina, os grandes coelhos estavam se recuperando a um ritmo assustador. Pior ainda, seu número parecia dobrar a cada novo massacre. Era uma maré de morte sem fim. Flutuando ao lado de Subaru, a alma de Echidna cintilava com divertimento e curiosidade enquanto observava o caos. Seu comportamento calmo e analítico contrastava fortemente com a carnificina abaixo. Oh, céus, murmurou ela com um sorriso malicioso. Parece que ela ativou todo o potencial do grande coelho. Subaru se virou para ela, com os olhos semicerrados em confusão. Potencial máximo? Do que você está falando? A voz de Echidna assumiu um tom mais instrutivo, como se ela estivesse dando uma palestra em vez de observar uma batalha. Cada uma das grandes bestas mágicas possui uma característica oculta. Se sofrerem danos tremendos em um curto período de tempo, elas não apenas se tornam mais difíceis de matar, elas se adaptam. A melhor estratégia é drenar sua mana e vitalidade, e então desferir um único golpe final. A compreensão surgiu para Subaru como um relâmpago. Então é por isso que a baleia branca era tão incrivelmente difícil de derrotar. Por que você não experimenta um pouco? Perguntou Echidna com um brilho ganancioso nos olhos. Sempre tive curiosidade sobre a autoridade da luxúria. Afinal, você tende a adquirir habilidades fascinantes. De fato, os poderes de Subaru haviam crescido imensamente, assustadoramente. Entre a autoridade da inveja, que lhe concederá o cruel dom do retorno pela morte, e as autoridades da ganância e da preguiça, ele adquirirá habilidades que transcendiam os limites humanos. Suas mãos sombrias podiam atravessar a matéria, enquanto sua ganância podia replicar as habilidades de outros, até mesmo das próprias autoridades. Impulsionada tanto pela urgência quanto pela curiosidade, a Subaru não hesitou. Ele ativou sua autoridade da luxúria. Num instante, o mundo ao seu redor mudou. Sua visão se transformou num caleidoscópio de cores vibrantes e intenções sombrias. A aura que envolvia os grandes coelhos ardia no vermelho profundo e violento. E então uma sensação brotou de dentro dele. Um desejo incontrolável de matar. Morrer, a palavra ecoou na mente de Subaru como o toque de um sino divino, agudo e absoluto. Assim que o pensamento se cristalizou em sua mente, sua autoridade da luxúria irrompeu. Num instante, todos os grandes coelhos dentro de seu campo de visão pararam abruptamente, como se algum titereiro invisível tivesse cortado os fios que os mantinham no ar. A estranha quietude que se seguiu era antinatural, um fim abrupto para uma tempestade frenética de violência. Então, sem aviso prévio, seus corpos desabaram em uníssono. Um baque nauseante ecoou pelo campo de batalha quando centenas, não, milhares, daquelas criaturas monstruosas caíram sem vida no chão ensanguentado, seus olhos grotescos congelados no último momento de loucura. Minha senhora! A voz de Reina ecoou pelo ar esfumaçado, carregada de admiração e reverência. Ela notara imediatamente o súbito colapso de uma grande parte do enxame de coelhos brancos.
Seu instinto aguçado a levou diretamente a Subaru, a fonte do milagre. Sem hesitar, ela se teletransportou para ao lado dele, reaparecendo com uma graciosa rajada de vento. Caindo de joelhos, curvou-se profundamente em sinal de respeito. Lord Zero, ela se dirigiu a ele formalmente, com a voz carregada de orgulho e frustração. Tenho conseguido conter os grandes coelhos. Mas quanto mais eu os mato, mais eles se reproduzem, e a cada vez, retornam em números ainda maiores. Sua frustração era palpável. Reina, a Santa da Espada, era um ser de força incomparável. Mas agora, ela se encontrava em um impasse irritante. Seu poder era tremendo, talvez até incompreensível, mas só era desembainhado quando sua espada, Raid, considerava um inimigo digno. Nesse estado, Reina era invencível. Ela podia derrotar quase qualquer adversário com um único golpe decisivo. Mas aí residia o problema. Existiam brechas nos critérios que ditavam o despertar de Raid. Contra oponentes com habilidades quebradas e que desafiavam a realidade, como Regulus Corneas, cuja autoridade o tornava intocável, ou o Grande Coelho, que funcionava em um estranho limbo metafísico, Raid se recusava a reconhecê-los como indivíduos dignos de batalha. O Grande Coelho, em particular, era uma anomalia. Era uma existência paradoxal. Simultaneamente um coletivo de criaturas separadas e uma única entidade com uma consciência compartilhada. Não era totalmente um indivíduo, nem múltiplos seres com mentes distintas. Essa natureza confusa fez com que escapasse as frestas da percepção de Raid. E assim, a espada permaneceu inativa. Embainhada. Silenciosa. Por causa disso, Reina não conseguia acabar com eles de uma só vez. Ela era forçada a um ciclo repetitivo, matando as bestas apenas para que elas se multiplicassem em excesso grotesco. Cada morte trazia mais vida. Uma reprodução distorcida alimentada pela violência. Era um ciclo interminável. Um empate macabro. E para Reina, um ser que se orgulhava de seu domínio inabalável em batalha, essa constatação a encheu de vergonha. Você não consegue desenhar o Raid, não é? Subaru perguntou baixinho, observando-a curvada com compreensão, e não com julgamento. Como se invocadas por sua presença, os três espíritos, Beatrice, Glória e Aqua, materializaram-se fora de seu corpo, cercando-o. Reina baixou ainda mais a cabeça em sinal de concordância. Sim, eles desafiam meu julgamento. Eles contrariam minhas habilidades. Em teoria, ela poderia lutar contra eles para sempre, sua resistência, regeneração e habilidades eram divinas. Mas a vitória final teria um custo catastrófico. Se ela liberasse todo o seu poder indiscriminadamente, o resultado seria nada menos que a destruição do mundo inteiro. Se pudéssemos aprisionar essas abominações em outra dimensão ou jogá-las da grande cachoeira, poderíamos nos livrar delas para sempre, suponho, disse Beatrice bruscamente, flutuando ligeiramente acima do chão, com os braços cruzados em desafio. Suas tranças balançavam a cada palavra. Então ela acrescentou com inegável orgulho: mas não se preocupem. O empreiteiro da Betty não precisa se incomodar muito. A Betty pode contê-los. Vou abrir uma dimensão separada para aprisionar essas pragas lá dentro. Pai. Glória interrompeu com paixão, dando um passo à frente com uma determinação radiante. Esta humilde concubina pode aniquilá-los com um só golpe de Aelgivald, contanto que estejam encurralados e sem saída. Vocês dois ainda estão brigando como crianças. Disse Aqua com uma risada leve, divertida com a rivalidade entre eles. Subaru ergueu a mão, chamando a atenção deles. Não há necessidade de brigas internas. Sua voz era clara, autoritária e imponente. Reina, preciso que você me ajude a reuni-los em um só lugar. Mas não os mate muito rápido, isso só vai acelerar a replicação deles. Controle-os. Atrase-os. Beatrice, use Minia para criar uma barreira de contenção e prendi-los. Quero que fiquem encurralados, sem escapatória. Aqua, Glória, ambas apoiem Beatrice com sua magia, concentrem-se em manter a formação intacta. Não houve hesitação, nem discussão. Agiram como um só, subordinados atendendo ao chamado de seu rei.
Reina sentiu bruscamente e desapareceu num lampejo de vento, mergulhando de cabeça no coração da horda monstruosa. Com movimentos fluidos e precisos, começou a encurralar os coelhos, conduzindo-os habilmente para a zona da armadilha. Beatriz alçou voo, seus cabelos chicoteando ao sabor dos ventos crescentes. Ela lançou projéteis de mana brilhantes que pairaram no ar e então explodiram em formações cristalinas, criando os limites da armadilha. Glória, embora a contragosto, ajudou-a com Aqua. Uma bela e caótica sinfonia de luz e energia elemental preencheu o campo de batalha. Em meio a tudo aquilo, Echidna flutuava logo acima do ombro de Subaru, observando a cena se desenrolar. Pela primeira vez, sua voz não tinha a condescendência ou divertimento de sempre. Sua expressão era séria. Você compreendeu o seu poder, e eu consigo ver exatamente o que você está planejando, disse Echidna, com um tom grave. Ela estreitou os olhos, quase em admiração relutante. Não há dúvida, sua autoridade da luxúria é verdadeiramente a capacidade de matar qualquer coisa em que eu me concentre, é manipulação da morte. Subaru completou a frase de Echidna, com a voz calma, porém resoluta. Echidna riu baixinho, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Você sequer imagina o quão poderoso isso é? Se pode contornar a ressurreição e a imortalidade, então nada está fora do seu alcance. Você pode matar qualquer coisa. Sua voz tremia, não de medo, mas de pura excitação. Enquanto isso, Subaru começou a se elevar lentamente do chão, seu corpo subindo sem peso no ar, como se as leis da gravidade não se aplicassem mais a ele. Abaixo, os grandes coelhos estavam sendo encurralados, a armadilha quase completa. Reina, saia daí. Eles estão todos presos agora. Beatrice, Glória, Aqua, parem de lançar seus feitiços, ordenou Subaru telepaticamente, sua voz ressoando claramente em suas mentes. Reina desapareceu do enxame num instante, teleportando-se para um local seguro sem hesitar. Os três espíritos imediatamente cessaram seu ataque mágico, permitindo que o silêncio se abatesse sobre o campo de batalha. Subaru liberou simultaneamente sua aura e habilidades psíquicas, localizando cada um dos grandes coelhos amaldiçoados dentro do campo de visão de sua aura e percepção psíquica. Passou-se um instante. Então, eu sou zero. O efeito foi imediato e aterrador. Cada um dos grandes coelhos congelou no meio do movimento, como se o tempo tivesse parado para eles. Então, um a um, eles desabaram no chão, sem vida, desprovidos de toda a vitalidade em um instante. Foi uma aniquilação total. Uma habilidade de morte instantânea com efeito em área completo, que não podia ser esquivada, contrariada ou anulada. Poderoso demais. Avassalador demais. Uma habilidade descontrolada, que transcende a lógica e as leis da natureza. Como era de se esperar de uma autoridade do pecado, ela operava fora dos limites estabelecidos por Ode Laguna, o sistema divino que governava o próprio mundo. Subaru retornou suavemente à terra, a poeira rodopiando ao redor de seus pés. Reina estava por perto, visivelmente abalada pelo espetáculo que acabara de presenciar. Ela estivera presa em uma luta sem fim com aquelas feras, forçada a um impasse. No entanto, Subaru as aniquilou com um único sopro, sem esforço, sem espada e sem derramar sangue em suas mãos. Que tipo de poder era esse? Suponho que sim, perguntou Beatrice, com os olhos brilhando enquanto o olhava com admiração e curiosidade. É a autoridade da luxúria, respondeu Subaru honestamente, com a voz calma. Ela despertou em mim depois que adquiriu o fator luxúria ao matar Capela. Como era de se esperar do meu empreiteiro. Imagino! Exclamou Beatrice, surpresa e com orgulho na voz. De fato, como esperado de meu senhor, disse Reina suavemente, seus lábios se curvando em um sorriso gentil. O respeito que ela sentia por ele aumentou. Sua admiração cresceu. Mas, acima de tudo, seu amor por ele se intensificou. Ela estava verdadeiramente feliz. Seu senhor havia se tornado tão poderoso, tão intocável. Com tal força, ele poderia se proteger. Ele estaria seguro, mesmo sem ela. Mas mesmo que ele voltasse a estar em perigo, não importava.
Porque, se chegasse a esse ponto, ela simplesmente o trancaria em algum lugar seguro, onde só ela pudesse vê-lo, só ela pudesse alcançá-lo. E aí, relaxa, Reina. Reina sorriu para si mesma. Olhares de Ander continua, nota da autora. Decidi incluir um fato aleatório e uma informação relacionada ao capítulo que vocês podem ter perdido. Vamos ver se consigo manter esse padrão em todos os capítulos. No hinduísmo, Brahma é o deus da criação. Ele criou tanto o homem quanto a mulher, os deuses e os demônios. Ele ficou tão arrogante que pensou que, sendo criador, todo ser vivo deveria se curvar diante dele, todo ser vivo deveria se submeter a ele, a Deus. Para curar sua arrogância e orgulho, o Senhor Shiva, o destruidor dos mundos, tentou persuadi-lo gentilmente. Mas, enfurecido por Brahma, sacou seu tridente e decepou uma de suas cabeças como punição. Só para você saber, as coisas cortadas pelo tridente do Senhor Shiva não podem ser curadas. Sim, então não se deixe levar pela arrogância por causa da sua posição e poder. Embora todos devam lhe dar o respeito que você merece por seus feitos, nunca deixe que isso nuble sua mente. A seguir, para quem ainda não adivinhou, Subaru Authority significa manipulação de vida e morte. Embora eu não possa afirmar se isso impede ou não a ressurreição, em Re-Zero, essa substância pode matar qualquer coisa. Nem mesmo Reina é imune às suas habilidades. Ok, é só isso 60, ela te amava, Re-Zero o grande sábio, terceira pessoa Reina sorriu ainda mais, seus pensamentos sombrios, porém amorosos. De repente, uma voz cortou a conexão telepática do Subaru, repleta de desespero e urgência. Pai! Estamos sendo sobrecarregados. Ressoou a voz de Gaia, aguda e em pânico. A expressão de Subaru endureceu quando ele se virou na direção da voz. Ainda não acabou. Ainda temos alguns problemas para resolver. Os outros assentiram em concordância, compreendendo o peso de suas palavras. Sem hesitar, Subaru se teletransportou, levando-os consigo para o local do julgamento. O que os recebeu lá foi o caos. Rosval, vestido com suas roupas extravagantes de sempre, mas com uma expressão grave, lutava ferozmente contra Emília e os 3 espíritos invocados por Subaru, que ele havia designado para protegê-la. Ao seu lado estava Garfield, transformado em sua forma bestial, um turbilhão de garras e fúria que atacava sem restrições. De lado, Ram permanecia imóvel. Sua expressão era conflituosa, dividida entre lealdade e dúvida. Ela hesitou, seus punhos cerrados tremendo, claramente incerta sobre se deveria intervir ou não. Pare com isso, Lord Rosval. Eu não entendo por que você está fazendo isso. Por que está lutando contra nós? Ren gritou, com a voz carregada de desespero e tristeza. Pensar que você trairia a confiança que meu soberano depositou em você, disse Reina friamente, com um tom carregado de decepção e desaprovação. O olhar de Rosval se voltou para eles, e um sorriso vazio curvou seus lábios. Então você pode vir, disse ele arrastando as palavras, embora sua voz não tivesse o tom brincalhão de sempre. Não havia zombaria em sua voz, apenas uma gravidade pesada, uma profunda constatação. Agora ele entendeu. Ele havia subestimado enormemente Subaru e Reina. Pensara que seriam subjugados pelo grande coelho e esmagados pelo arcebispo do pecado da luxúria. Mas lá estavam eles, desafiadores e inabaláveis. Rosval. Eu ainda não entendi. Gritou Emília, com os olhos arregalados de dor e confusão. Por que você está nos atacando? Nós deveríamos ser aliados. Ali. Rosval zombou, a voz carregada de desprezo. Você não passou de um fantoche desobediente. Os olhos de Emília se arregalaram, a dor das palavras dele cortando mais fundo do que qualquer ferida. Um suspiro agudo escapou de seus lábios quando a dolorosa verdade a atingiu em cheio. Ele a estivera usando o tempo todo. A confiança que ela depositara nele, a crença de que eram aliados, tudo não passara de uma mentira. Rosval exalou lentamente, com uma expressão solene. Gostaria que não tivesse chegado a isso, de verdade. Mas se eu quiser ressuscitar o Sensei, este é o caminho que devo trilhar. Não importa o preço.
Sem aviso prévio, ele voltou seu olhar para Han. Han, venha aqui, disse ele simplesmente, com a voz suave, mas imponente. Han enrijeceu. Seu corpo tremeu enquanto ela o olhava, os olhos buscando significado em seu rosto, talvez no homem que ela amava apesar de seus planos malignos. Irmã. Não faça isso. Han implorou desesperadamente. Você não pode ir até ele. Lord Rosvaal, ele se voltou contra nós. Ele se tornou hostil. Han permaneceu imóvel por mais um instante. Então, lentamente, como se puxada por fios invisíveis, começou a caminhar em direção a ele. Seus passos eram hesitantes, incertos, mas ela não parou. Rosvaal estendeu a mão e deu um tapinha leve na cabeça dela. Que menina boazinha você é, disse ele com um sorriso malicioso. Por quê? Han sussurrou, sua voz quase inaudível. Por quê? Rosvaal repetiu, com a voz carregada de emoção. Você sabe por quê? Tudo que eu fiz, cada passo, cada sacrifício, tudo por um único propósito. Trazer o Sensei de volta a este mundo. E Natsuki Subaru, ele voltou seu olhar ardente para Subaru. Você é o último obstáculo no meu caminho. E com isso, ele estendeu a mão para frente, direto no peito de Han. Não orou. Han gritou, a voz embargada pela incredulidade e pelo horror. Emília ficou paralisada, os olhos arregalados de choque, incapaz de processar o que estava presenciando. O sangue jorrou, escuro e vívido, manchando as roupas de Han. Seus olhos se arregalaram em choque ao olhar para a mão que perfurava seu peito. Reina, por sua vez, não fez nenhum movimento para impedir. Permaneceu imóvel, com uma expressão indecifrável. Ela poderia ter evitado aquilo, mas não o fez. Enquanto isso, os olhos de Subaru ficaram frios. Então esse é o caminho que você escolheu, disse Subaru, com a voz calma, quase distante. Han, com dificuldade para respirar, olhou para Rosvaal uma última vez. Sua visão estava turva, mas, apesar da dor, ela enxergou com clareza. O homem que ela um dia amou, fez isso sem nenhuma piedade, verdadeiramente a retribuição por seu amor doentio, mesmo sabendo a verdade sobre ele. Lágrimas brotaram em seus olhos carmesins enquanto sangue escorria do canto de seus lábios. Suas forças se esvaíram, seu corpo fraquejou, e Rosvaal arrancou seu coração do peito com um movimento final e brutal. Traição. Incredulidade. Tristeza. Raiva. Arrependimento. Tudo isso atingiu Han como uma única onda devastadora. Eu não deveria ter te amado, pensou ela, encarando os olhos de um homem que há muito se tornara um monstro. Seu corpo ficou mole. Seus olhos perderam o brilho. E com um baque final e sem vida, ela caiu no chão. Subaru não hesitou. Não disse nada. Simplesmente ergueu a mão e desferiu um poderoso choque psíquico contra o descontrolado Garfiel. O Homem-Fera soltou um grito de susto antes de seu corpo se contrair e ele cair no chão, inconsciente. O campo de batalha ficou em silêncio, o ar pesado com o peso da morte de Han. Eu vou te matar. Han gritou, sua voz um grito arrepiante de pura fúria. Ela desembainhou sua estrela da manhã, a fúria emanando de cada parte de seu corpo trêmulo. Seus olhos, turvos pelas lágrimas, flamejavam de ódio enquanto ela encarava Rosvaal. Zerou. Se você quer trazer Han de volta, então faça um contrato comigo. Gritou Rosvaal, com os olhos tomados por uma obsessão descontrolada. Ele ignorou completamente Han, sua dor, sua fúria, como se ela não fosse nada mais do que um obstáculo trivial, uma pedra no caminho para seu objetivo. Mas Han não aceitou ser ignorada numa boa. Com um rugido, ela avançou e brandiu sua estrela da manhã em direção ao feiticeiro palhaço. Mas antes que sua arma pudesse atingir o alvo, Rosvaal lançou um único feitiço com um movimento rápido do pulso. O impacto foi devastador. Han foi arremessada para trás, seu corpo voando dezenas de metros pelo ar antes de se chocar contra o chão com um baque horrível. Ossos estalaram, sua perna se torceu em um ângulo antinatural e ela soltou um grito de dor insuportável. Han! Gritou Emília, correndo para ao lado dela, o choque com a morte de Han finalmente dissipado por puro instinto.
Enquanto isso, Rosval voltou seu olhar para Subaru e Reina, com uma expressão cautelosa no rosto. O que você está esperando, Natsuki Subaru? Reinicie o ciclo, a menos que queira que ela morra também. Meu senhor, permita-me matá-lo, disse Reina, com a voz fria e fervendo de raiva. Mas Subaru ergueu a mão para impedi-la. Fiquem aqui, todos vocês, ordenou ele. Seus 3 espíritos silenciaram imediatamente, percebendo a seriedade em seu tom de voz. Os outros, que se aproximaram, também pararam sem protestar. Pai! Deixe-me incinerar esse vira-lata patético. Como ele ousa te trair? Glória gritou, com a voz carregada de fúria. Eu disse, fique aqui, repetiu Subaru, com um tom mais frio e sombrio, imperativo de uma forma que não admitia desobediência. Glória estremeceu e silenciou, sua luz se apagou enquanto obedecia às suas ordens. Subaru começou a caminhar para a frente, seu passo calmo, quase tranquilo. Ele ignorou os olhares preocupados que lhe eram lançados, de Ren, de Emília, até mesmo de Reina, cuja fé silenciosa nele era inabalável. Ren soluçava de agonia enquanto Emília tentava desesperadamente curar sua perna mutilada. Reina permaneceu imóvel, com os olhos fixos em seu senhor. Ela não se moveu. Ela não falou. Ela simplesmente acreditava nele. Enquanto isso, Beatrice encarava Rosval com um olhar distante, a nostalgia dançando em seus olhos. A morte de Han não a abalou. Na verdade, ela não se importava com os outros. Para Beatrice, só a Subaru importava. E o mesmo acontecia com os outros espíritos. Eles observavam silenciosamente cada movimento do pai, prontos para agir ao menor sinal de perigo, mesmo que apenas um fio de cabelo fosse tocado. Rosval, por outro lado, sentiu seu corpo tensionar à medida que Subaru se aproximava. Apesar do medo crescente, havia expectativa em seus olhos, uma esperança persistente de que Subaru fizesse a escolha que ele queria que fizesse. Subaru finalmente parou, a poucos metros à sua frente. Ele não olhou para Rosval. Em vez disso, voltou seu olhar para o corpo sem vida estendido no chão frio. Bater. Seu rosto estava congelado em uma expressão de desespero e traição, tingida de um arrependimento que ela jamais seria capaz de verbalizar. Subaru ajoelhou-se lentamente ao lado dela e estendeu a mão delicadamente, roçando os dedos em sua bochecha. Ela te amava, disse Subaru suavemente. Sua voz, carregada de tristeza, pairou no ar parado como um requiem solene. Continua, nota da autora. Nunca imaginei que fazer os personagens sofrerem tanto pudesse ser tão divertido, é como se todo o sofrimento que Subaru sentiu agora fosse deles também. Aliás, você sabia que, no hinduísmo, o Senhor Shiva é conhecido como Bholenath, o que significa que ele é muito honesto e fácil de enganar. Os demônios costumam meditar por anos para obter uma dádiva dele, e a cada vez o Senhor Shiva não se importa se a pessoa é um demônio, um homem ou um deus. Se ela ora a ele, então ele atende à oração. No hinduísmo, quase todos os demônios receberam uma dádiva dele ou de Brahma. E quanto a Vishnu? Eles prefeririam morrer a rezar para ele, pois os demônios o odeiam muito. Afinal, Vishnu representa a humanidade, independentemente do motivo, e até mesmo foi amaldiçoado diversas vezes por isso. Voltando ao assunto, às vezes demônios tentam matar o Senhor Shiva por causa das dádivas que ele lhes concedeu. Isso frequentemente resultava em situações desagradáveis. Ainda assim, ele continua a dar graças. Basicamente, ele é uma pessoa gentil e honesta na maior parte do tempo, e assustadora quando está com raiva. Enfim, você percebe que Ainz pôde finalmente matar Reinhard de uma vez por todas. Ele pode simplesmente usar uma magia de morte instantânea, seguida de magia que invalida a ressurreição. Mesmo que Reinhard possua uma bênção divina que invalide tal magia. Ainz, na forma de cabra, possui a habilidade objetivo toda a vida é morte, essencialmente, pode ignorar qualquer imunidade que tenha. Então, sim, contanto que Ainz planeje e seja cuidadoso, o que ele vencerá Reinhard. Próximo capítulo 61, Autoridade da Luxúria, Re. 0 O grande sábio, nota da autora. Esse cara é maior que o seu pênis.
terceira pessoa. Subaru permaneceu em silêncio diante de Rosval, com o olhar fixo no corpo sem vida de Han, estendido à sua frente. Sua expressão estava congelada no tempo, marcada pelos traços inconfundíveis de desespero, arrependimento e uma tristeza silenciosa. Era uma visão de partir o coração, capaz de comover qualquer um. Lentamente, ele se ajoelhou ao lado dela e estendeu a mão, acariciando suavemente sua bochecha pálida e fria com os dedos. Ela te amava, murmurou Subaru, sua voz pouco mais que um sussurro, mas repleta de uma clareza inabalável que cortou a tensão como uma lâmina. Rosval soltou uma risada, mas era uma risada oca, amarga e desprovida de qualquer alegria verdadeira. Me amou? Não seja ridículo, ele cuspiu as palavras. Deixei que a aldeia dela fosse reduzida a cinzas. Fiquei parado enquanto seu clã era massacrado. E o chifre dela, a própria essência do seu ser, eu destruí com minhas próprias mãos. Sua confissão provocou uma onda de choque na sala. Emília prendeu a respiração. Ren olhou fixamente, com os olhos arregalados e horrorizada, incapaz de conciliar a imagem do homem que outrora reverenciara com o monstro que agora expunha seus pecados. Apesar da confissão de Rosval, Subaru manteve-se firme, com uma expressão solene. No entanto, ela ainda te amava, repetiu ele com um tom de súplica sereno. Rosval tremeu visivelmente. A certeza inabalável na voz de Subaru atingiu algo profundo dentro dele, uma ferida há muito enterrada sob camadas de justificativas e negações. Por um instante, sua fachada cuidadosamente construída começou a ruir. Você orquestrou tudo, disse Subaru, agora de pé, com a voz afiada como uma adaga. O roubo do brasão de Emília, o ataque à vila, a emboscada do culto da bruxa, você deixou tudo acontecer. Você sabia que Elsa viria à mansão, permitiu que os aldeões ficassem presos no santuário, plenamente consciente de que o grande coelho acabaria por atacá-los. E mesmo assim, você não fez nada. Não, pior, você planejou tudo. Cada palavra era como um martelo atingindo a consciência de Rosval. Emília parecia que seu mundo havia desmoronado sob seus pés, e o coração de Ren se contorcia em angústia. Rosval, o homem que a salvara, a ela e a sua irmã, era agora o arquiteto de seu sofrimento. Sim, eu fiz tudo isso, admitiu Rosval friamente, sem alterar o tom de voz, como se estivesse recitando fatos de um livro razão. Os olhos de Subaru se estreitaram. Ela provavelmente também sabia sobre eles, não é? A verdade, quero dizer, perguntou Subaru calmamente. Rosval não respondeu. Seu silêncio era ensurdecedor. Mas seus punhos cerrados tremiam ao lado do corpo, revelando o arrependimento que agora o invadia como uma torrente. Ela sabia, continuou Subaru, agora com a voz mais suave. E mesmo assim escolheu ficar ao seu lado. É isso que torna tudo pior, não é? Uma tempestade se formou nos olhos de Rosval, mas então, ele falou novamente. Não importa, murmurou ele, como se falasse consigo mesmo. Você pode simplesmente reiniciar o ciclo. Voltar. Salvá-la. Consertar tudo. É o que você sempre faz, não é? Apenas, reiniciar. Todos, exceto Subaru, olharam para ele confusos. Subaru o encarou por um longo momento. Não vou reiniciar o ciclo, disse ele firmemente, com a voz inabalável. Rosval, há tanta coisa que quero fazer com você, coisas que você provavelmente merece. Quero que você pague. Quero ver você sofrer. Mas a morte. Isso é misericórdia demais. Tortura. Inútil. Rosval piscou, confuso, pego de surpresa pela calma de Subaru. Veja bem, disse Subaru, cheguei a entender algo sobre você. Você tem uma vontade indomável. Não importa quantas vezes você seja quebrado, não importa o quão perto você chegue da ruína, você nunca desiste. Mesmo que sua própria alma fosse despedaçada, você rastejaria para frente, agarrando-se à sua obsessão. Ele deixou as palavras pairarem no ar. É por isso que te matar não mudaria nada. Te torturar não te quebraria. Não desfaria o que já foi feito. Pela primeira vez, a compostura de Rosval desmoronou completamente. Impossível.
gritou ele, dando um passo à frente, a voz embargada pelo desespero. Você tem que salvá-la. Reiniciar o ciclo. Fazer um pacto comigo, para que eu não a mate de novo. Sua voz era rouca, suplicante. A máscara havia sumido, arrancada para revelar o homem frenético e destruído por baixo. Do vazio, ecoou uma risadinha, leve, divertida e totalmente indiferente. Você quebrou o personagem dele. Que divertido, sussurrou Echidna das sombras da mente de Subaru, sua voz carregada de malícia e alegria. A versão mais jovem da bruxa da ganância observou o colapso de Rosvaal com deleite, não com pena. A Echidna que outrora lamentara a perda de sua aprendiz rebelde já não existia mais. Esta, movida apenas por sua insaciável sede de conhecimento e controle, saboreava o caos. Ela teria vendido o próprio corpo se isso significasse satisfazer sua ganância insaciável. Esse era o tipo de pessoa que ela era. Assim, diante do desespero de Rosvaal, tudo que ela sentiu foi divertimento. Sem dizer mais nada, Subaru se abaixou e cuidadosamente ergueu o corpo de Han em seus braços, aconchegando-a delicadamente como uma princesa. Veja o que você fez, Rosvaal, disse ele em voz baixa e fria. Você assassinou seus próprios parentes. Você profanou suas memórias. Você usou seus corpos como armadura na busca por suas ilusões. Naquele instante, os olhos de Beatrice se arregalaram em horror. E espere, Rosvaal? É você? Exclamou o grande espírito de Rin, com a voz repleta de incredulidade e pavor. Rosvaal não respondeu. Enquanto isso, Subaru voltou sua atenção para Han. Ele fechou os olhos e invocou a autoridade da luxúria, o poder pulsando dentro dele. O mundo ao seu redor se distorceu e se transformou. Nesse reino alterado, Subaru viu o corpo de Han envolto em uma densa aura negra, a marca inconfundível da morte. Mas ele concentrou sua vontade, lutando contra a escuridão, e o mundo foi forçado a obedecer. Lentamente, a aura negra começou a recuar, mudando de tonalidade, primeiro para cinza, depois para um verde pálido. A ferida no peito de Han começou a cicatrizar. Onde antes havia um buraco enorme, formou-se nova carne. Um coração, inteiro e imaculado, manifestou-se em seu peito e voltou a bater. Sua alma retornou. Han se mexeu, ofegante, enquanto a vida retornava ao seu corpo frágil. Onde, Zero? Ela sussurrou, com a voz fraca, mas repleta de confusão. Seus olhos se abriram lentamente e se fixaram em Subaru, percebendo que estava sendo abraçada por ele. Um súbito clarão emanou de sua testa e, com ele, um chifre imaculado emergiu, inteiro e intocado. Ela soltou um suspiro audível quando uma torrente de mana a invadiu, fluindo em direção ao seu portal com uma intensidade inimaginável. Seu corpo tremia sob a pressão, mas não era dor que ela sentia, era poder. Poder puro e absoluto. Era como se o próprio mundo reconhecesse seu renascimento. Até mesmo Reina, observando das sombras, ficou boquiaberta em silêncio. A quantidade de mana que Han estava absorvendo excedia tudo o que ela já havia testemunhado. Era praticamente mais forte do que o vácuo de mana que Reina normalmente gerava apenas por estar presente. Rosvaal cambaleou para trás, os olhos arregalados em descrença, enquanto encarava Subaru segurando Han nos braços, vivo mais uma vez. O impossível acabara de acontecer diante dele, pela primeira vez em séculos, ele se viu sem palavras. Os outros também permaneceram em silêncio atônito, incapazes de compreender o milagre que acabara de acontecer. Um instante atrás, Han estava morta, sem vida, sua alma extinta. Agora, ela respirava, seu peito subindo e descendo suavemente, seu chifre totalmente restaurado, seus olhos brilhando com reconhecimento. Subaru olhou para ela e ofereceu um sorriso fraco e afetuoso. Bem-vindo de volta, à terra dos vivos, Han, disse ele suavemente. Han olhou para ele confusa, piscando os olhos, enquanto sua mente processava lentamente a situação. Então, seus olhos se arregalaram quando a compreensão a atingiu como um raio. Eu morri! Exclamou ela, com pânico na voz. Lord Rosvaal, ele me matou. Mas por quê? Como?
Seu olhar percorreu o ambiente freneticamente até parar no próprio homem, Rosval, que estava a poucos passos de distância, com uma expressão atormentada. Irmã! Ren gritou e correu em direção a Subaru, lágrimas escorrendo de seus olhos em torrentes. O peso de todas as emoções que ela havia reprimido de repente a atingiu em cheio. Subaru colocou Ren delicadamente no chão, e no instante em que seus pés o tocaram, Ren a abraçou com força, como se nunca mais fosse soltá-la. Pensei que tinha te perdido para sempre, soluçou Ren, com a voz trêmula e o rosto enterrado no ombro de Ren. Enquanto isso, Subaru se virou para encarar Rosval, com uma expressão indecifrável, uma tempestade silenciosa se formando em seus olhos. Como? Rosval murmurou baixinho, como se estivesse fazendo a pergunta ao próprio mundo. Como isso é possível? Eu sou Zero, declarou Subaru, avançando com a autoridade silenciosa de um deus entre os homens. O novo grande sábio. Para mim, nada é impossível. Suas palavras ressoaram como uma certeza quase divina. Emília, Ren e Han o encararam em choque. Mesmo agora, embora soubessem que Subaru era especial, extraordinário, elas não haviam compreendido verdadeiramente a extensão de seu poder até aquele momento. Beatrice e Reina, por outro lado, já sabiam há muito tempo que Subaru era um candidato ao título de grande sábio. Mesmo assim, ficaram sem palavras, incapazes de esconder sua admiração. O ato de ressuscitar alguém, de reverter a própria morte, era uma façanha incompreensível, até mesmo para elas. Os 5 espíritos elementais próximos flutuavam em silêncio, em plena ignorância da magnitude do que acabara de acontecer e de suas consequências. Rosval, porém, agora via uma luz diferente. Seus lábios tremiam. A esperança, uma esperança louca, irracional, desesperada, iluminou seus olhos. Você a ressuscitou, sussurrou ele, com a voz embargada. Isso significa que você também pode trazê-la de volta. Você pode ressuscitar o sensei. Sem hesitar, Rosval caiu de joelhos, deixando de lado todo o orgulho e a dignidade. Farei qualquer coisa. Serei seu escravo. Seu servo. Sua ferramenta. Apenas traga-a de volta. Traga Equidna de volta. Implorou ele, com a voz rouca e embargada. O desespero absoluto em sua voz pegou todos de surpresa. Você, Ren sibilou, com a voz carregada de veneno e fúria. Você matou minha irmã. Eu te respeitava. Eu acreditava em você. E mesmo assim, você se atreve. Antes que alguém pudesse impedi-la, Ren avançou como uma bala. Ela acertou um chute no peito de Rosval, fazendo-o cair para trás. Com um grito furioso, ela montou nele e começou a socá-lo sem piedade. Seu desgraçado! Morra! 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 Ela gritava a cada golpe brutal, lágrimas escorrendo pelo rosto, punhos ensanguentados, enquanto extravasava toda a raiva e traição que sentia. Rosval, pela primeira vez, não fez nada. Não a impediu. Não resistiu. Simplesmente ficou ali deitado, recebendo o ataque sem uma palavra de protesto, como se cada golpe fosse um castigo que aceitava sem questionar. Subaru deu um passo à frente e segurou delicadamente a mão ensanguentada de Ren. Já chega, disse ele calmamente. Mas Ren virou a cabeça bruscamente em sua direção, com uma expressão de fúria pura. Não. Eu vou matá-lo. Não ouse me impedir. Ela gritou. Ren. O que você está fazendo? Foi o Lorde Zero quem me trouxe de volta. Ren interrompeu de repente, sua voz forte e clara apesar de sua recente ressurreição. No instante em que as palavras fizeram sentido, a expressão de Ren vacilou. A vergonha encheu seus olhos ao perceber que havia deixado a raiva nublar seu julgamento. Ela desceu lentamente de Rosval e caiu de joelhos diante de Subaru. Perdoe-me pelas minhas palavras, Lorde Zero, disse ela, inclinando a cabeça em sincero pedido de desculpas. Subaru não reagiu com raiva ou decepção. Ele apenas deu um pequeno e carinhoso afago na cabeça dela. Saia de cima dele, disse ele gentilmente.
Ren obedeceu e deu um passo para o lado, sua expressão agora sendo de amargo desgosto enquanto encarava o corpo ensanguentado do homem em quem um dia confiara. Rosval tossiu, com sangue escorrendo dos lábios. Seu nariz estava quebrado, um olho inchado e fechado, e hematomas marcavam seu rosto antes imaculado. A aura de elegância e autoridade que sempre ostentara havia desaparecido por completo. Ele se reduzirá a um homem derrotado e deplorável. Rosval, começou Subaru, com a voz firme e desprovida de emoção. Matar você seria um ato de bondade. Torturá-lo apenas confirmaria seu senso de propósito distorcido. Nenhuma dessas coisas pode te quebrar. Ele se aproximou, com o olhar firme como ferro. Então, em vez disso, vou lhe dar algo muito pior que a própria morte, uma punição feita sob medida para um homem como você. Rosval ergueu o olhar lentamente, com sangue escorrendo do queixo. Sua respiração estava irregular. Os outros não puderam deixar de se perguntar: que castigo poderia ser mais cruel do que a própria morte? Faça um pacto comigo. Jure sua lealdade, sua alma, sua vida. A partir deste momento, você me servirá, e jamais me trairá. Em troca, ressuscitarei Equidna, mas não para você. Uma faísca se acendeu na expressão de Rosval. Era uma luz distorcida e desesperada, mas ainda assim, luz. Z0, ele matou Han, disse Emília de repente, aproximando-se de Subaru, com a voz carregada de confusão e desconfiança, enquanto seu olhar se fixava em Rosval. Sim, admitiu Subaru com uma certeza calma. E, no entanto, ele ainda é seu patrocinador. Um dos magos mais poderosos que este mundo já conheceu. Matá-lo seria misericordioso. O que eu tenho reservado para ele é muito mais cruel. Sua voz era tão fria, tão controlada, que Emília estremeceu. Ela nunca tinha ouvido Subaru falar daquela maneira antes. Beatrice deu um passo à frente, seus olhos brilhando ao se fixarem no homem ensanguentado que jazia à sua frente. É você mesmo, Rosval? Perguntou ela em voz baixa. Rosval se virou, envergonhado. Sim, sou eu. Lentamente, com os membros trêmulos, ele se levantou. Beatrice olhou para ele com uma mistura de emoções: dor, raiva, tristeza e algo mais. Algo que nem ela conseguia definir. 0, se você realmente pretende ressuscitar minha sensei, disse Rosval, com a voz rouca e cheia de determinação, então aceitarei qualquer contrato. Qualquer punição. Mesmo que você me mate depois, contanto que eu possa vê-la, só mais uma vez, morrerei sem arrependimentos. Que crueldade, sussurrou Equidna com um sorriso perverso na mente de Subaru. Você está me ressuscitando não por amor mas para destruí-lo. Para mostrar a ele que eu não sou mais dele, mas sua. Sou sua propriedade agora, e você pretende me usar para destruir o pouco que resta do coração dele. Ela deu uma risadinha, já imaginando a cena, o momento em que Rosval a veria novamente, viva e bem, apenas para observá-la ao lado de Subaru, e não dele. Verdadeiramente magnífico, pensou ela. Subaru, não, 0, você é um marido perfeito para mim. Ela já havia recebido mais do que sua cota de surpresas, mas agora, com Subaru a exercendo controle sobre o próprio conceito de vida e morte, ela tinha certeza de que sua decisão havia sido a correta. Ela conseguia visualizar claramente seu grande plano de explorar inúmeros mundos finalmente se concretizando, contanto que permanecesse ao lado de Subaru. Logo depois, o grupo seguiu para o local do julgamento. Subaru parou diante do enorme portão de pedra e se virou para encarar os outros. Espere aqui, instruiu ele. Não me siga para dentro até que eu retorne. Os outros assentiram, embora houvesse relutância em seus olhos. Até mesmo Reina, que sempre insistia em proteger seu senhor, não disse nada. Ela sabia o que ele pretendia, e quem ele estava prestes a ressuscitar. É claro que Ren, Han, Emília e Reina tinham sérias reservas quanto à ressurreição de uma bruxa por Subaru. No entanto, Ren e Han entendiam muito bem que não estavam em posição de se opor à vontade de 0.
Emília, por outro lado, não conseguia se livrar da inquietação que se instalava em seu coração ao pensar em trazer uma bruxa de volta à vida, mas, apesar do desconforto, escolheu depositar sua fé em Subaru, confiando nele de todo o coração. Reina, sempre leal, simplesmente rezou para que aquela bruxa não ousasse tentar seduzir seu senhor. Se o fizesse, Reina estaria observando, e não permitiria. Roswaal esperou em expectativa trêmula, lágrimas se formando em seus olhos machucados. Ele ignorou os olhares de ódio de Reinhan. Suportou a decepção de Emília. Nem mesmo o olhar silencioso e perspicaz de Beatrice conseguiu abalá-lo. Ele esperava apenas uma coisa: o retorno de Equidna. Beatrice, ao contrário dos outros, compreendeu o raciocínio de Subaru. Ele não estava fazendo isso por Roswaal. Ele estava fazendo isso por ela. Meu empreiteiro gosta tanto de mim, pensou Beatrice, com o coração transbordando de alegria. Reina também havia adivinhado a verdade. Ela olhou para o portão fechado, de braços cruzados, e rezou em silêncio. Lord Zero se preocupa com seu povo, só espero que essa bruxa saiba qual é o seu lugar e com isso, Subaru desapareceu para além do limiar de pedra. A ressurreição de uma bruxa estava prestes a começar. Continua, nota da autora. Sabiam que o hinduísmo, na verdade, segue o monoteísmo. Todos os deuses do hinduísmo são apenas expressões do Deus verdadeiro, Mahavishnu. Ele existe além da realidade, além dos próprios universos. Ele jaz nas profundezas do oceano cósmico, adormecido. A cada expiração, milhões de mundos nascem, e a cada inspiração, todos eles retornam ao Pro. Talvez este seja o primeiro documento a abordar a teoria do multiverso. É claro que existem outras versões de quem é o Deus Supremo e verdadeiro. Enfim, o que você achou do capítulo? Caso você não saiba, a manipulação da vida e da morte tem muitas aplicações, porém, até o momento, ela está em sua forma mais básica e Subaru ainda nem sequer explorou seu núcleo. Uma de suas habilidades úteis é a de se tornar imortal, transcendendo o conceito de vida e morte. Sim, Reite consegue cortar conceitos. Mas será que consegue cortar algo que existe além dos próprios conceitos? Mas, novamente, é muito fraco para ser usado nesse nível. Embora as autoridades atuem fora do mundo real, elas têm um limite. Isso será equivalente às bestas do destino em sua forma adulta. Sim, forte. No multiverso, o Ultron do infinito pôde apagar todos eles, e o cara mau é multiversal. Além disso, para quem pensa que ele pode matar qualquer coisa, ele não pode. Se houver alguém que seja Deus, imortal ou transcendente, então, em vez de matá-lo, essa habilidade lhe conferirá o conceito de morte. Então, sim, embora eles possam ser mortos, não é tão apelão assim. Aliás, onde estão as pedras de poder? Vocês não querem personagens bônus? Ou querem que eu fique com poucos personagens? Próximo capítulo 62, estou de volta, Zero, o grande sábio, terceira pessoa. Subaru adentrou mais uma vez a atmosfera familiar e sinistra das câmaras de julgamento. Ele lançou um olhar para a alma de Echidna flutuando perto dele e disse: antes de trazê-la de volta à vida, preciso fazer algo primeiro, quero reencontrar todas as bruxas. Os lábios de Echidna se curvaram num sorriso malicioso e divertido. Uma risadinha escapou de seus lábios. Que ganancioso da sua parte, Subaru. Está tentando se reunir com as bruxas de novo só para ver se consegue imitar as habilidades de mulheres mortas. Ela admirava a ganância dele, a pura intensidade dela refletia a sua própria de forma tão precisa que chegava a ser assustadora. Era essa fome compartilhada, esse desejo ilimitado por mais, que a fazia acreditar que Subaru era o par perfeito para ela em todos os sentidos. Sem hesitar, ela atendeu ao seu pedido. Pegando em sua mão, ela o guiou de volta ao Castelo dos Sonhos, o reino etéreo onde as leis dos vivos não mais se aplicavam. Lá, com um gesto de sua vontade, ela invocou a presença de todas as bruxas mais uma vez. Em instantes, a câmara se encheu de presenças únicas e poderosas. Por que nos convocou de novo? Minerva rosnou impacientemente, batendo o pé no chão com tanta força que causou um tremor. Seus cabelos dourados balançavam com sua fúria.
Subaru, você me despertou mais uma vez. Estou com fome, gemeu Daphne, seu pequeno corpo preso à quarta grande besta mágica, sua expressão semicerrada e faminta. Baru! Você voltou tão cedo. Tipon exclamou alegremente, acenando com a mão energicamente, com os olhos brilhando de travessura e carinho. Ai, ai, o que será desta vez? Sekhmet murmurou com um suspiro entediado, deitada preguiçosamente no chão, seu corpo lânguido e imóvel, exceto pelos cílios que tremulavam. Carmila, sempre tímida e reservada, corou intensamente com a presença de Subaru e optou por permanecer em silêncio, escondendo metade do rosto atrás de seu delicado cachecol, com os olhos tremendo de admiração tímida. Equidna bateu palmas, um som agudo que chamou a atenção de todos, como uma professora chamando uma turma indisciplinada à ordem. Sua voz carregava um traço de triunfo, envolto em doçura e firmeza. Houve uma novidade, queridas bruxas, anunciou ela com um sorriso malicioso, a voz transbordando orgulho. Nosso Subaru derrotou o grande coelho. Suspiros e murmúrios encheram o ar. As bruxas, no entanto, acharam os elogios efusivos de Equidna mais divertidos do que o próprio feito. Seu tom carregava uma admiração quase infantil, e elas não puderam deixar de achá-lo um tanto ridículo. A bruxa da ganância agora estava bajulando alguém, tendo essencialmente se vendido por causa de sua própria ganância insaciável. Parece que Subaru realmente comeu todos eles, comentou Daphne com um tom sonhador, enquanto seu corpo balançava. Isso é realmente uma grande conquista, acrescentou Sekhmet entre bocejos, embora seu tom permanecesse indiferente. Minerva, cruzando os braços, arqueou uma sobrancelha. Então, é por isso que você nos arrastou todos para cá de novo? O sorriso de Equidna se alargou, seu divertimento agora transbordando de uma satisfação presunçosa. Claro que não. Trouxe vocês aqui para mostrar o quão maravilhoso meu marido é, disse ela, com a voz transbordando afeto e orgulho possessivo. Vocês todos deveriam testemunhar do que nosso Subaru é capaz agora. Vocês sequer imaginam do que sua autoridade da ganância e a autoridade da luxúria são capazes. Diante disso, até mesmo Sekhmet e Minerva se endireitaram ligeiramente, percebendo que havia algo mais naquela declaração do que as típicas encenações teatrais de Equidna. Deve ser algo impressionante, murmurou Sekhmet, estreitando ligeiramente os olhos enquanto estudava a expressão incomumente genuína de Equidna. De fato. Preparem-se para se surpreenderem, declarou Equidna. Sua autoridade da ganância permite que ele replique qualquer habilidade que desejar, até mesmo as autoridades únicas possuídas por nós, bruxas, e aquelas detidas pelos próprios arcebispos do pecado. O quê? Minerva exclamou, com os olhos arregalados de choque e incredulidade. Sua boca se abriu em espanto diante da magnitude de tal poder. Isso é bastante impressionante, sussurrou Carmila timidamente, mal espiando por trás do cachecol, com as bochechas coradas. Então, você está aqui para obter nossas autoridades? Perguntou Sekhmet lentamente, seu tom indecifrável, enquanto seus olhos semicerrados se voltavam para Subaru. Subaru deu um passo à frente e assentiu com um olhar sereno e confiante. Isso mesmo. Acredito que suas autoridades, cada uma única e poderosa à sua maneira, podem ser de imensa utilidade em minhas futuras batalhas. Se estiverem dispostos a compartilhá-las, ficarei grato. Ei! Você já consegue enfrentar a Satela. O quanto mais forte você quer ficar? Perguntou Minerva, perplexa. Como esperado, murmurou Sekhmet, massageando a têmpora. Os semelhantes se atraem, você e Equidna, ambas são poços sem fundo de ambição. Tanto Echidna quanto Subaru possuíam uma ganância insaciável. Então Tipon, sempre entusiasmada, avançou em direção a Subaru, sua pequena figura transbordando em energia e animação. Ela estufou seu peito inexistente com orgulho e declarou: Baru, tome minha autoridade. Quero que você a tenha. Subaru deu uma risadinha carinhosa e acariciou a cabeça dela, fazendo a bruxa do orgulho rir de alegria e fechar os olhos em êxtase. Obrigado, Tipon, disse ele sinceramente.
Assim, a Subaru copiou com sucesso a autoridade dela, a autoridade da dicotomia e da culpa. Era uma autoridade poderosa que ele podia usar para julgar pecadores. Ela determinava o que era considerado pecado aos olhos do usuário e, se o alvo de fato tivesse pecado, experimentaria uma dor proporcional à gravidade do seu pecado. Se a vítima sentisse culpa pelo seu pecado, seu corpo se estilhaçaria como vidro, frequentemente resultando em cenas horríveis de violência gráfica. E a melhor parte? Ninguém ficou imune aos seus efeitos. Seu olhar se voltou para Sekhmet, que revirou os olhos em exasperação. Muito bem, garoto, copie minha autoridade também, disse a bruxa da preguiça preguiçosamente, e de repente, palmas enormes se materializaram no ar diante deles. Diferentemente das autoridades de Betelgeuse e Subaru, que se manifestavam pelas costas ou pela frente, essas mãos enormes simplesmente apareciam suspensas no ar, aparentemente desprendidas de qualquer corpo físico. Sem hesitar, Subaru copiou a autoridade dela. Então, virando-se para as outras bruxas, disse firmemente: acho que não vou copiar mais nenhuma das autoridades de vocês. Uma escolha sábia, concordou Sekhmet com um aceno de cabeça. A autoridade de Daphne leva a uma fome insuportável. E a autoridade de Carmila é um tanto incontrolável. Subaru então fixou o olhar em Echidna. Mas que tal eu copiar sua autoridade? O sorriso da bruxa gananciosa vacilou por um breve instante, um lampejo de hesitação cruzando suas feições. Bem, não importa, pensou Echidna. Não é como se eu fosse a única capaz de perscrutar as memórias do mundo. Então ela disse em voz alta: muito bem. Copie. Com isso, a Subaru adquiriu mais uma nova authority. De repente, Minerva o interrompeu, com a voz carregada de surpresa. Espere um minuto. Eu entendo por que você não quer as autoridades de Daphne e Carmila, mas e a minha? Subaru olhou para ela enquanto ela batia o pé no chão, causando um pequeno tremor. Quer dizer, sua autoridade também não causa problemas. Não é tão ruim assim. Além disso, você poderia salvar pessoas com isso. Argumentou Minerva com veemência. Subaru revirou os olhos em exasperação. Ele não tinha a menor intenção de passar de um lutador de rank SSS para um curandeiro de rank que não conseguia nem matar uma mosca. Quem você pensa que está enganando? Echidna interveio com um sorriso malicioso, revelando a verdadeira natureza da habilidade de Minerva. Sua autoridade torna literalmente impossível que seus ataques matem alguém. Minerva inflou as bochechas em frustração e desviou o olhar enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Seu vilão. Não vou mais falar com você. Declarou ela, cruzando os braços teimosamente. Subaru não se importou e estava prestes a ir embora quando Echidna revelou outra bomba. A propósito, a autoridade da luxúria de Subaru lhe concede poder sobre a vida e a morte. Então, ele está prestes a me ressuscitar, anunciou Echidna calmamente. Todas as bruxas na sala pararam. Piscaram incrédulas, seus olhos percorrendo o espaço entre Echidna e Subaru, e vice-versa. E espere, como isso faz algum sentido? Exclamou Minerva, apontando para ele em choque. E espere um minuto, isso significa que Baru pode nos reviver? Tipon perguntou baixinho, e a sala mergulhou em um silêncio atônito. Talvez eu consiga, admitiu Subaru, mas ressuscitar sequer uma bruxa já é loucura para os padrões de Laguna. Desculpem, mas não vou ressuscitar nenhuma de vocês, pelo menos não por enquanto. Subaru, é melhor você não me reviver, estou com muita fome, murmurou Daphne fracamente. E, rapaz, ressuscitar bruxas só espalharia o caos pelo mundo, acrescentou Sekhmet com um suspiro cansado. Vamos mesmo ignorar o fato de que ele pode literalmente trazer pessoas de volta à vida. Disse Minerva, perplexa. Será que Subaru era secretamente filho bastardo de Ode Laguna ou algo assim? Nota da autora. Não, é o Reinhard XD. Às vezes imagino que a esposa de Enkel foi engravidada por Ode Laguna e que as memórias de Enkel foram manipuladas. É o mesmo cenário da minha fanfic grande sábio com habilidade única.
Com a conversa com as bruxas concluída, Subaru deixou o castelo dos sonhos e foi reanimar a bruxa da ganância ao encontrar seu corpo sem vida. Estou curioso, pensou Subaru enquanto a olhava. Você disse que você, no presente, e você, no passado, são pessoas diferentes. Então, quem você acha que será revivido? Eu sou tanto a Equidna quanto a Equidna do passado ao mesmo tempo, respondeu ela honestamente. No entanto, houve um erro na preservação da minha alma, então pode-se dizer que uma parte de mim se dissipou. Por causa disso, não tenho certeza absoluta, então vamos descobrir, disse Subaru com um sorriso confiante. Ele usou sua autoridade no corpo sem vida de Equidna, que estava dentro de um caixão de vidro. Sua alma começou a brilhar intensamente, envelhecendo a cada instante. Sim, ela estava recuperando a parte perdida de sua alma, retornando à sua maturidade. Logo, sua alma começou a se fundir perfeitamente com seu corpo. A Equidna, ao recobrar a consciência, soltou um suspiro suave. Suas pálpebras tremularam e ela abriu os olhos lentamente. Subaru quebrou o caixão de vidro, libertando-a, e ela gradualmente se levantou. Estou de volta, sussurrou ela, com a voz repleta de admiração e um toque de alívio. A bruxa da ganância estava de volta, não a do castelo dos sonhos, mas aquela que amava Flugel profundamente. Continua, nota da autora. Espero que tenha gostado do capítulo. Você sabia que uma seita do hinduísmo acredita que tudo se origina de Shakti? Shakti é a expressão feminina do poder, e por isso todos acreditam que ela é a divindade suprema e que a Trimurti nasceu de seu ventre. Pode-se argumentar que esta pode ter sido a primeira religião em que a mulher foi considerada o ser supremo, Deus. Essa versão da história foi adaptada pela Marvel, onde eles deturparam a Shakti, transformando-a na deusa grega Gaia, que reproduzia a Trimurti assexuadamente ou com parceiro sexual desconhecido. É como reduzir sua mãe a uma prostituta qualquer. Cara, eles não respeitam religião nenhuma. Quer dizer, eles nem respeitam a própria religião, então isso já era esperado. Felizmente ou infelizmente, eles nunca visitaram a Índia, e as pessoas aqui não sabem disso. Caso contrário, consigo perfeitamente imaginar seus corpos sendo perfurados pelo tridente da deusa por seus seguidores fanáticos enquanto gritam Jai Shervali. Enfim, nossa verdadeira bruxa da ganância está de volta. Ela é o verdadeiro material para waifu, e é ainda melhor saber que foi por essa bruxa que Rosvaal se apaixonou. Coitado, a mulher o ignorou por causa do Flugel, por quem ela se apaixonou de verdade mais tarde, e agora pelo Subaru. Quem quer ver o Rosvaal sendo corno? Claro que seria depois da Rena, só a melhor garota merece um melhor pau primeiro. Próximo capítulo 63, quando você se tornou policial. 0. O grande sábio. Nota da autora. Esse cara é maior que o seu pau, RSRS. Ponto de vista em terceira pessoa. Eu voltei, sussurrou Equidna, com a voz numa estranha mistura de admiração e incredulidade enquanto encarava as próprias mãos. Seus dedos se contraíram levemente, como se confirmassem sua existência, a realidade física de seu retorno. Seu olhar se desviou lentamente, fixando-se em Subaru. Ela não desviou o olhar imediatamente. Em vez disso, seus olhos permaneceram sobre ele, repletos de emoções complexas demais para serem decifradas em um único olhar: curiosidade, alívio e algo mais profundo, talvez até mesmo saudade. Se não me engano, você é o verdadeiro Equidna, não é? Perguntou Subaru, com a voz baixa, mas firme. Echidna soltou um suspiro suave, sua expressão indecifrável. Sim, respondeu ela calmamente. Eu sou de fato a Echidna original. No entanto, também carrego a essência e as memórias da Echidna do Castelo dos Sonhos. Então, no fim das contas, a distinção não faz muita diferença. Ela fez uma pausa antes de continuar, com um toque de preocupação na voz. Além disso, estou liberando um miasma da bruxa. Isso pode ser um problema para você. Subaru assentiu com a cabeça e, sem hesitar, invocou sua aura. Utilizando a habilidade única da autoridade da luxúria, transmutação, ele separou um quarto de sua própria aura e começou a condensá-la.
Através de manipulação cuidadosa e foco intenso, ele a moldou na forma de um anel brilhante. Assim que terminou, ele gentilmente pegou a mão de Equidna e deslizou o anel brilhante em seu dedo médio. Isso é um anel de noivado? Perguntou Echidna, visivelmente surpresa. Ela encarou o anel, maravilhada enquanto seu miasma começava a se estabilizar, sendo gradualmente purificado pela aura contida nele. Eu não esperava que realmente funcionasse, especialmente não na primeira tentativa, admitiu Subaru com uma risada. Sua mente, agora aprimorada a ponto de operar como um supercomputador em miniatura, processava ideias e cálculos a uma velocidade alarmante. No entanto, apesar da melhoria cognitiva, sua inteligência emocional permaneceu teimosamente a mesma, provavelmente uma medida de segurança intencional para preservar sua personalidade e identidade essenciais. Nota da autora. Afinal, se Subaru se tornasse emocionalmente mais inteligente a cada morte, ele não acabaria se tornando uma pessoa completamente diferente com o tempo. É por isso que ele ainda toma algumas decisões idiotas de vez em quando. Mas acredite em mim, ele sempre pensa muito antes de tomar decisões sérias. Eu só não mostro tudo porque, sejamos honestos, isso estragaria a graça. Com os efeitos cumulativos de sua maior destreza, controle refinado sobre sua aura e diversas melhorias sinérgicas, Subaru agora podia criar coisas verdadeiramente absurdas com sua aura, itens ou construções que seriam consideradas extremamente poderosas para a maioria dos padrões. Este anel foi uma dessas criações. Contudo, apesar desse poder recém-adquirido, Subaru não tinha a intenção de abusar dele. Sua aura era finita e sua regeneração era dolorosamente lenta. Ao contrário do Chi, que apenas enfraquecia a pessoa se esgotado, exaurir sua aura resultaria em morte. Bem, disse Subaru, olhando diretamente para ela, se você mudou ou não, isso não importa. Nosso contrato ainda está em vigor. Ele deu um sorriso de canto, os olhos brilhando como uma ousadia brincalhona. O que significa que você me pertence. Então, sim, considere esse anel um anel de noivado. Equidna sorriu levemente e se levantou. De fato, sem mencionar que você é meu par perfeito, marido, acrescentou suavemente. Desta vez, suas palavras carregavam um inegável peso de sinceridade. Um leve rubor coloreou suas bochechas, sugerindo sentimentos muito mais genuínos do que seu charme manipulador habitual. Subaru piscou, momentaneamente atônito. Ele estava brincando, pelo menos em parte, quando lhe dera o anel. A Equidna que ele conhecera antes era calculista, emocionalmente distante e incapaz de afeto genuíno. Mas e agora? Essa versão dela era diferente. Não completamente transformada, mas também não totalmente falsa. Ela rapidamente se aproximou dele e o abraçou, aninhando o braço dele entre seus seios fartos com um sorriso satisfeito. Ela está agindo como uma namorada grudenta agora, continua tão manipuladora como sempre, pensou Subaru. Só espero que Reina não fique brava. Já fazia um bom tempo desde que Subaru percebera os sentimentos de Reina por ele. Se esses sentimentos eram românticos ou platônicos, pouco importava agora. A profundidade de sua obsessão, por mais doentia que fosse, estava profundamente enraizada em sua infância e nos traumas que ela havia sofrido. Ele planejava pedi-la em casamento depois de resolver os problemas que assolavam o santuário. Infelizmente, as coisas já tinham saído do controle. Ele havia beijado Satella. Não foi planejado. Não foi calculado. Simplesmente aconteceu, um ato instintivo, como algo que sua própria alma o impeliu a fazer. E a parte mais estranha? Pareceu natural. Como se ele realmente amasse aquela mulher misteriosa e linda. Tanto Satella quanto Envy se encaixam assustadoramente bem no tipo ideal dele. E quanto a Equidna? Inicialmente, ele a procurou por seu poder e conhecimento. A ideia de ter a bruxa da ganância ao seu lado, em seus próprios termos, era uma oportunidade imperdível. Então ele fez um acordo, tão extremo que a maioria consideraria insano. E, no entanto, ela o aceitou sem hesitar. Sem pestanejar. Sem pestanejar. Uma verdadeira lunática.
Subaru soltou um longo suspiro e começou a sair da sala de julgamento com Echidna ao seu lado. Ao saírem, Rosvaal foi o primeiro a reagir. Seus olhos se arregalaram e brilharam como uma animação infantil enquanto ele praticamente saltava para a frente. Sensei! Rosvaal gritou, lançando-se em direção a Echidna. Antes que ele pudesse alcançá-la, Subaru estalou os dedos, usando um pulso de energia psíquica para derrubar Rosvaal no chão com um movimento rápido e fácil. Mãe, é você mesmo. A voz de Beatrice tremia enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Ela ficou paralisada, encarando a mulher que jamais esperara rever. Sim, é Echidna começou a dizer, mas parou abruptamente. Sua voz ficou presa na garganta quando o aço frio de uma espada embainhada pressionou levemente seu pescoço. Reina estava ali parada, com os olhos semicerrados de forma perigosa, sua presença irradiando uma intenção assassina avassaladora. Nem mesmo Echidna, com todo o seu conhecimento e poder, conseguia compreender como o santo da espada havia encurtado a distância tão rapidamente. Bruxa! A voz de Reina cortou o ar como uma adaga envenenada. Seu tom era carregado de veneno, cada palavra carregando o peso de um ódio puro e sem filtros. Quem lhe deu a audácia de tocar a mão do meu senhor tão intimamente? Subaru soltou um suspiro cansado, esfregando a têmpora com um toque de exasperação. Claro que isso ia acontecer. Ele realmente deveria ter previsto, conhecia a Reina o suficiente para antecipar suas reações. E, no entanto, lá estava ele, no meio de uma tempestade iminente. Gotas de suor começaram a se formar na testa de Echidna. Apesar de ser a infame bruxa da ganância, apesar de seu orgulho e imenso poder mágico, a pressão avassaladora emanada da intenção assassina de Reina fez seu peito se apertar involuntariamente. A sede de sangue era sufocante. A raiva de Reina era palpável, não era apenas raiva. Era devastação disfarçada de fúria justa. Echidna, no entanto, manteve-se firme. Ela se virou para encarar Reina de frente e falou com convicção inabalável, sua voz firme apesar da tempestade à sua frente. Fiz um pacto vinculativo com seu senhor, disse ela solenemente. Meu corpo, minha alma, minha mente, cada fibra do meu ser pertence a ele agora. Em todos os sentidos que importam, sou como sua esposa. Suas palavras ecoaram no silêncio atônito que se seguiu. Rosvaal ficou boquiaberto. Estava paralisado, encarando a mulher que outrora fora sua amada mentora e ídolo. Agora, ela estava debruçada sobre o braço de Subaru como um amante, proferindo palavras de união e posse sem pudor. Seu cérebro lutava para processar o que via. Os olhos de Reina se arregalaram e ficaram vermelhos. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo, tremendo. Sua proteção divina da empatia lhe dizia que era verdade. A verdade nas palavras de Echidna ressoou como um gongo em seu coração. Ela queria gritar. Queria rejeitar a realidade à sua frente. Mas ela não conseguiu. Não houve engano, nem ilusão. O contrato era real. E a Subaru o aceitou. Uma sensação de queimação a consumia por dentro, como se algo a estivesse consumindo. Seu coração se contorcia com uma dor indefinível, uma angústia oca e lancinante que a fazia querer destruir o mundo. Ela se sentia traída. Abandonada. Substituída. E isso a estava destruindo por dentro. Até Emília, que estava de lado, sentia o coração apertar. A sinceridade nas palavras de Echidna tocou profundamente. Foi como se uma adaga tivesse atravessado o coração de todos os presentes. Reina cerrou os dentes, os olhos sombreados pela franja. A raiva pulsava dentro dela enquanto retirava a espada das costas. Ela segurou o cabo com firmeza e começou a desembainhá-la lentamente, a lâmina da espada rede brilhando com uma radiância divina. Por um instante, todos prenderam a respiração. Mas, quando a lâmina estava pela metade, Reina parou de repente. Seus nós dos dedos ficaram brancos, sua mão tremia. Seus olhos se encheram de lágrimas. E então, tão rapidamente quanto surgiu, ela recolheu a lâmina para a bainha. Eu não consigo, ela sussurrou, com a voz embargada pela tristeza.
Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela virava as costas para o grupo, com o coração pesado demais para suportar. Ela deu um passo à frente, com a intenção de se afastar de tudo. De desaparecer daquela cena insuportável. Mas antes que ela pudesse dar um segundo passo, Subaru se moveu. Ele estendeu a mão, agarrou seu pulso e a girou num movimento fluido. E então, sem hesitar, ele a beijou. Os olhos de Reina se arregalaram, sua mente congelando em choque. O desespero, o vazio, a dor, tudo se despedaçou em um instante. Substituído por uma euforia avassaladora que ela jamais ousara imaginar. Seu coração batia forte no peito e o tempo pareceu parar. Os braços de Subaru a envolveram pela cintura, puxando-a para perto de si, seus corpos pressionados tão firmemente que parecia que até o ar entre eles havia desaparecido. Os lábios dele se moviam contra os dela com urgência e paixão, e quando a língua dele roçou os lábios dela, ela instintivamente o deixou entrar. Suas línguas dançavam, se entrelaçavam e se saboreavam como uma fome nascida de emoções reprimidas. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Reina enquanto ela retribuía o beijo, com paixão e desespero. Suas mãos se agarravam aos ombros dele, seus joelhos fraquejando sob seu peso. E quando seus lábios finalmente se separaram, um fio brilhante de saliva ainda os conectava. Reina ficou ali parada, ofegante, a respiração trêmula e irregular. Seu rosto estava corado, seu coração batia forte como um tambor. Por quê? Ela conseguiu sussurrar, ainda atordoada. Olhou nos olhos dele, buscando significado, uma explicação. No momento em que Echidna declarou seu vínculo com Subaru, Reina acreditou ter perdido tudo. Que Subaru havia escolhido outra pessoa. Que ela não era mais necessária, não era mais desejada. Naquele momento, ela desistiu. Ela estava pronta para destruir tudo, Echidna, o mundo, a si mesma. Mas mesmo assim, uma pequena parte dela não conseguia se obrigar a machucá-lo. Então, decidiu fugir. Como a covarde que acreditava ser. Mas então ele a beijou. E agora, ela não sabia o que pensar. Subaru acariciou delicadamente o rosto dela com uma das mãos, enxugando as lágrimas. Perdoe-me, por não ter lhe dito antes, ele sussurrou. Mas Reina, eu te amo. Ela sentiu um nó na garganta. Você me ama. Ela repetiu, mal conseguindo processar as palavras que tanto ansiara ouvir. As palavras que a assombravam todas as noites. As palavras que lhe davam esperança e a enlouqueciam na mesma medida. Ela queria acreditar nele. Mas parecia um sonho. Até que ela sentiu. Suas proteções divinas, sensíveis às emoções e intenções, se ativaram por conta própria. E a torrente de amor que emanava de Subaru a atingiu como uma onda. Foi real. Era puro. Foi tudo. Com um grito, Reina o abraçou com força, o corpo tremendo de alegria. Ela esfregou a bochecha no peito dele, a voz embargada pela emoção. Eu te amo. Exclamou ela, com a voz cada vez mais aguda. Eu te amo, 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 eu te amo. Sua declaração ecoou pela clareira como um cântico de loucura e devoção. Todos assistiram em silêncio atônito. Ren e Han, que estavam por perto, trocaram olhares. Elas sempre suspeitaram que Reina nutria sentimentos profundos por Subaru, talvez até o amasse, mas a pura intensidade desse amor, isso era algo completamente diferente. Era uma devoção que beirava o divino. Enquanto isso, Subaru apenas sorriu suavemente. Ele se inclinou e beijou Reina delicadamente na testa, selando seu laço com uma ternura que fez o coração dela palpitar novamente. Senhor Z0, o que a bruxa quis dizer ao se apresentar como sua esposa? Perguntou Han, com a voz carregada de confusão e suspeita, e os olhos carmesins ligeiramente semicerrados. Subaru exalou pelo nariz, com uma expressão de leve irritação. Olhou para Han e respondeu firmemente, ela não é minha esposa.
Estou além da grande cachoeira agora, e pelo que me lembro, tudo que fizemos foi firmar um contrato no qual ela recebe meu conhecimento de outro mundo em troca de sua rendição. É só isso. As irmãs gêmeas Oni trocaram olhares, desconfiadas uma da outra. Apesar das palavras de Subaru, algo na postura da bruxa, e em suas próprias reações, fazia a situação parecer muito mais complicada. Sim. De jeito nenhum o sensei se casaria com alguém. Rosval interrompeu com um sorriso ansioso, quase desesperado. Sua voz era excessivamente alegre, mas o tremor em seu tom denunciava sua angústia interior. Equidna, porém, interrompeu sem hesitar, com um tom calmo, porém cortante. Mas eu sou essencialmente dele. Dei a ele tudo o que possuo, minha alma, minha mente, meu corpo. De todas as formas possíveis, pertenço a ele. A sobrancelha de Subaru se contraiu em irritação, enquanto o sorriso de Rosval evaporou instantaneamente. Sua expressão se desfez em choque, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Sensei, Rosval deu um passo à frente, trêmulo, com a postura instável. Eu esperei por 400 anos, segui cada instrução que você deixou, dediquei minha vida à sua ressurreição. Equidna olhou para ele impassivelmente, seus olhos desprovidos de calor. Rosval, se eu devo falar a verdade, então você precisa ouvi-la claramente. Você era apenas um peão em meu plano maior. Seus esforços para me ressuscitar foram desnecessários. Eu poderia ter retornado sozinha, com ou sem a sua ajuda. Os lábios de Rosval tremeram, sua respiração ficou presa na garganta. E então por quê? Perguntou ele, quase implorando. Por que você me guiou? Por que me ensinou a magia para possuir os corpos dos meus próprios descendentes? Um sorriso fraco e cruel surgiu nos lábios de Equidna. Porque, Rosval, isso me divertiu. Aquelas 3 simples palavras golpearam mais forte que qualquer espada. O prego final no caixão. Rosval caiu de joelhos como um fantoche com os fios cortados, os olhos arregalados e vazios. Um homem quebrado não pelo combate, mas pela verdade. Ele sempre soube, lá no fundo, que Equidna não o amava. Mesmo assim, se agarrava à esperança, por mais irracional que fosse, de que um dia ela pudesse amá-lo. De que sua devoção significasse alguma coisa. Mas agora, ao ouvi-la dizer que tudo não passava de um jogo, que toda a sua existência se resumia a uma piada, ele sentiu como se sua alma tivesse sido despedaçada. Ele ainda ficava feliz em vê-la. Essa parte não havia mudado. Mas a constatação de que tudo o que ele fizera não passara de entretenimento para ela. Isso acendeu uma fúria dentro dele. Então, surgiu uma voz mais baixa e trêmula. Mãe, por que você deixou Betty sozinha? Perguntou Beatrice baixinho, com os olhos violeta brilhando de dor. A expressão de Equidna vacilou pela primeira vez. Ela ficou em silêncio, pega de surpresa. Porque, disse ela finalmente, escolhendo as palavras com cuidado, eu queria ver qual escolha você faria. E devo dizer que aprovo a que você fez. Uma rajada de mana percorreu o ar enquanto uma faísca roçava a bochecha de Equidna, um arco de energia finíssimo cortando o ar. Cale a boca. Betty gritou, com a voz rouca de tanta dor. Você deixou a Betty sozinha. O Zero tinha razão o tempo todo. A mamãe não amava a Betty. Você só usou a Betty. Equidna não hesitou. Seu olhar encontrou o da filha. Sim, ela admitiu. Sim, eu fiz. Porque fui consumida pela ganância. Essa é a única verdade que posso lhe oferecer. Se há uma coisa que eu lhe direi, Beatrice, é esta: nunca confie em mim. Farei qualquer coisa para satisfazer minha ganância. Os punhos minúsculos de Betty se fecharam ao lado do corpo. Ela tinha esperança, uma esperança desesperada, de que Equidna se desculpasse. Que demonstrasse ao menos um resquício de arrependimento. Que pudessem recomeçar, apenas ela e sua mãe, com Zero ao lado delas. Mas nenhuma palavra desse tipo foi dita. Equidna nem fingiu se importar e disse a dura verdade que Betty menos queria ouvir. Antes que Betty pudesse responder, outra voz, ousada, arrogante e repleta de fúria, cortou a tensão.
Que vira-lata patética, cuspiu Glória com veneno, avançando com desdém régio. Dizendo ser esposa do meu pai, HMPH. Uma bruxa que só conhece a ganância não é nem digna de ser amante do meu pai. Silêncio. Toda a clareira na floresta ficou em um silêncio sepulcral. O que é uma cockslave é? Perguntou Emília, inclinando a cabeça inocentemente, completamente alheia à vulgaridade da palavra. Sua confusão era genuína. Ren e Han estremeceram, suas sobrancelhas se contraindo em sincronia. Nem mesmo as sempre pacientes criadas gêmeas conseguiram esconder o choque. O espírito de Yang, como se viu, ardia mais forte que o próprio fogo. Subaru pigarreou alto, intervindo para mudar o rumo da conversa. Betty, eu sei que ela te magoou. E sim, ela merece ser punida por suas escolhas. Mas vocês não precisam se preocupar, a própria existência dela está ligada a mim. É a retribuição dela, disse ele firmemente, colocando uma mão protetora na cabeça de Reina. Seu rosto ainda estava enterrado em seu peito, inalando seu perfume como se tentasse preservá-lo na memória. Sua mente ecoava com o único pensamento: ele me ama. Nada mais importava naquele momento. De repente, o farfalhar dos arbustos próximos interrompeu a atmosfera tensa. Um homem surgiu, correndo em direção a eles em estado de quase pânico, ofegante. Mestre FL, quer dizer, Senhor Zero. Emília. Gritou Geuse, tropeçando na clareira. Emília, você está bem? Ouvi de um dos clones de Ryosuke Rosval tinha ido atrás de você. Corri para cá o mais rápido que pude. Estava tão preocupada. Estou bem, Padre Geuse, respondeu Emília, oferecendo um pequeno sorriso tranquilizador. Geuse olhou em volta da clareira, tentando avaliar a situação. Rosval ainda estava de joelhos, abatido e tremendo. Ren e Han se abraçavam com força, os olhos marejados de preocupação. O rosto de Emília mostrava sutis traços de dor e dúvida. Betty estava de pé, com os punhos cerrados e as bochechas molhadas. Reina se agarrava a Subaru, sussurrando palavras de amor incoerentes. E então erguendo-se confiante entre eles Equidna. Gritou Geuse, apontando para a bruxa incrédulo. Você está viva. Subaru ergueu uma sobrancelha para Geuse e lançou-lhe um olhar repleto de pena irônica. Droga, Geuse. Quando você virou policial? O antigo arcebispo do pecado piscou, confuso. O quê? Subaru suspirou pesadamente, observando o grupo caótico. Suas emoções estavam à flor da pele, cada pessoa perdida em seu próprio mar de mágoa, raiva ou saudade. Vai ser um trabalhão consertar isso, pensou Subaru, esfregando a ponte do nariz. Tem um longo caminho pela frente, mas ele não hesitou. Porque, não importava o quão distorcidas ou quebradas estivessem as coisas, ele pretendia consertá-las. Mesmo assim, isso não tornou as coisas mais fáceis. Porque ele está cercado de crianças problemáticas. Suspirou. Ele esperava poder encontrar a Isawa um dia para discutir como lidar com tais situações. Continua, nota da autora. Vocês não têm ideia de quão ruim é a situação na Índia. Para começar, sejamos honestos, os britânicos foram os que mais contribuíram para isso. Seja roubando 43 trilhões de dólares em riqueza, seja fazendo milhões de pessoas passarem por várias fomes. Você sabe por que os indianos são magros com gordura localizada? Porque nossas barrigas armazenam mais gordura do que outras pessoas para sobreviver a situações de fome. Não estou brincando, embora eu seja de classe média, meu pai e minha mãe foram criados na pobreza. Na infância, minha mãe muitas vezes tinha que comer pão amanhecido com sal. Meu pai quase nunca comia carne na infância, e mesmo quando comia, era tão pouco que basicamente só comia pão com caldo. Mesmo poucos meses antes de eu nascer, meus pais comiam basicamente caldo e poucos vegetais, e lembrem-se que eles tinham que trabalhar braçalmente. Assim, quando as pessoas têm acesso a comida em abundância, seus corpos armazenam gordura para garantir a sobrevivência. É triste, para ser sincero, que a maioria dos indianos aqui tenha um complexo de inferioridade em relação aos estrangeiros devido a isso, pelo menos os pobres e a classe média baixa, que têm um histórico familiar de pobreza.
Então, sim, é melhor ficar de olho na carteira, porque a primeira coisa que as pessoas, especialmente as mais pobres, pensam é em roubar de estrangeiros. Enfim, chegou a hora do nosso garoto pedir a Reina em casamento. Se você está se perguntando se ela vai continuar sendo uma yandere, a resposta é não. O Subaru vai ajudá-la a superar suas inseguranças, e acredito que é isso que uma pessoa saudável deveria fazer, mas no fim das contas, ela vai se tornar uma Godere. Sejamos honestos, a devoção e o amor dela por ele não podem ser mudados, apenas suas inseguranças podem ser gradualmente superadas. Também estou publicando este capítulo mais cedo, já que percebi que vocês não têm doado Powerstones ultimamente, então pretendo fazer isso com calma. Talvez eu publique 2 capítulos seguidos, ou um com 1 ou 2 dias de intervalo. Próximo capítulo.